Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos então para a gravação de mais 3 salmos, né? E o salmo do 120 ao 134 é chamado Salmo de Romagem. O que é isso? É de peregrinação a Israel. Eles iam cantando esses salmos quando eles iam até Jerusalém. Por que eles iam até Jerusalém? 3 vezes por ano, leia Deuteronômio 16:16. Na festa de Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos são festas de peregrinação obrigatória. Eles tinham que ir até o templo com uma oferta, um cordeiro, um cabrito, para levar para o Senhor. E eles iam cantando, louvando esses salmos do 120 ao 134. E em várias vezes eles iam debaixo de impérios, ou seja, oprimidos. Lembrando que o povo de Israel sofreu o império assírio, babilônico, medo-persa, grego, romano, otomano, católico romano. Então, eles não deixavam de ir. Eles iam mesmo escravizados. Eles iam. E aí você vai entender muitas das coisas que estão escritas no Salmo, como esse, o 123. No verso 3, ele clama: tem misericórdia de nós, Senhor, porque estamos fartos de tanto desprezo. Olha só. O judeu sempre foi muito oprimido durante a sua história. Por quê? Por ser o povo de Deus. Leia Deuteronômio 7, 6 e 7. A Bíblia diz que Deus os escolheu porque eram os menores entre todos os povos. E por ser povo de Deus tem um preço caro. Nós cristãos muitas vezes pagamos um preço caro, mas longe do preço pago por nós na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Muitas vezes você vai ter, como cristão, cantar também diante de situações terríveis. O cântico de romagem não é porque você está feliz, é porque Deus é digno de todo louvor, de toda adoração, indiferente do seu estado, indiferente da condição que você está, você deve louvar o Senhor. A gente tem que aprender com o povo de Israel. Louve o Senhor do seu coração. Tiver no dia mal, tiver na dificuldade, é nesse dia que você tem que louvar mais ainda ao Senhor. Então o povo de Israel, o povo oriental, é diferente do ocidental. Se você vê na história atual da Bíblia, que eu estou falando atual há 2000 anos atrás, você vai ver o apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 16, se eu não me engano, o apóstolo Paulo está preso, e ali ele expulsou um demônio de uma menina com espírito de adivinhação. E ele vai preso, é chicoteado e é colocado no cárcere interior, com os pés amarrados no tronco, um lugar onde você faz as necessidades pelas pernas abaixo. Paulo tinha tudo para estar deprimido, triste, devia estar com muita dor nas costas, passando um dia terrível, preso por ter feito a obra de Deus. A Bíblia diz que ele, à meia-noite, começou a cantar louvores a Deus, ele e Silas. E a Bíblia diz que as correntes quebraram e as portas das cadeias se abriram. O louvor, numa situação terrível, ele quebra correntes, sabia? Agradeça mais e peça menos. E ali ele saiu daquela cadeia, o cara que bateu nele, o carcereiro, ia suicidar. Ele falou: não faça isso. Você é uma pessoa transformada pelo Espírito de Deus. Mas se você deixar, ele vai fazer de você verdadeiramente uma nova criatura. Uma criatura capaz de louvar a Deus. Numa cadeia fedorenta, com as costas toda chicoteada. Entendendo que Deus tem um propósito em tudo, e o propósito daquela prisão de Paulo foi salvar o carcereiro e a sua família. Quando ele viu o carcereiro que perguntou para ele: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu creio que na mente do Paulo ele entendeu na hora: Deus me colocou aqui, eu apanhei, porque Deus queria salvar o carcereiro e a sua família. Então os salmos de romagem, eles nos ensinam a glorificar a Deus em qualquer situação. Você está feliz? Cante louvores. Está triste? Cante louvores. Está deprimido? Cante louvores. Está super alegre? Cante louvores. Cante louvores. Não esses louvores que nós temos hoje, que a maioria não é louvor coisa nenhuma. Louvor engrandece o nome de Deus, não o seu. Louvor não é ficar gemendo, choramingando numa mantra repetitiva, como se Deus precisasse de um terço para poder o nome dele ser glorificado. Louvor vem de dentro. Jesus falou que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse outro salmo agora, o próximo, é um salmo de Davi, de romagem também. E ele fala que se não fosse o Senhor
que nos tivesse ajudado, acudido, a gente já estaria totalmente destruído. E ele termina o salmo falando o seguinte: o nosso socorro está em nome do Senhor dos Exércitos. Ó, por que ele não falou o nosso socorro está no Senhor, mas no nome do Senhor? Porque Jesus Cristo, mesmo Davi, não vendo, Davi já profetizava a vinda dele e acreditava. Como Jó, Jó 19, 24, ele fala: eu sei que o meu Redentor vive. E Davi sabia que o socorro estava no nome do Senhor, e invocar o nome do Senhor. O nome Yeshua, Jesus, é a salvação de Deus, ou Deus se transformou na sua salvação. Esse é o seu socorro. Se você estiver na tribulação, o nome é Jesus, invoca esse nome, acredita nesse nome, agarra em Jesus, siga os passos de Jesus, não abandone Jesus por nada. Se não fosse Jesus, a sua esperança era o lago de fogo, mas com ele a sua esperança é o paraíso, indiferente do que você passa hoje. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele falou: se não fosse o Senhor, há muito tempo a gente já teria sido completamente destruído. Deus te encheu do Espírito. Invoca o nome do Senhor e poderás ser salvo, tu e a tua casa. Foi isso que Paulo falou para o carcereiro no livro de Atos 16. Creia nisso no seu coração. Leia esses salmos. Às vezes você tem que ler em voz alta na sua casa, ou mesmo em voz, só proclame ele. Proclame esses salmos. Fala: se não for o Senhor, há muito tempo a gente já teria sido destruído. E o Deus de toda a terra, o Deus criador do céu, do mar e de tudo que neles há, ele ama você. E tudo que ele podia fazer por você, ele fez, enviando o Filho dele naquela cruz. O Salmo 125 é um salmo muito conhecido. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, jamais serão abalados. Se você não sabe, Sião é uma cadeia de 7 montanhas, no qual está o Monte das Oliveiras, o Monte do Gólgota, o Monte do Templo e mais 4 montes. E é interessante que Jerusalém passou por vários terremotos. Mas o templo não foi destruído por terremoto, o templo foi destruído por romanos. O templo tem uma engenharia, pedras gigantescas aos nossos olhos, umas em cima das outras, e elas têm entre elas uma canaleta, para que no caso de terremoto a pedra pudesse deslizar e não cair. Olha a tecnologia daquela época para que o templo não fosse destruído. O terremoto não destruiu o templo, mas o romano destruiu o templo. Foram os romanos. E o templo é o seu corpo. O templo é a sua família. O templo é a igreja, e os romanos estão destruindo o templo. Pastores do qual já não tem mais o Espírito estão destruindo o templo. Estão destruindo aquilo que Deus fez para suportar. Porque quando eu tiro a rocha, quando eu tiro o alicerce do templo, o templo cai. A base do templo. Interessante em Israel, quando eu fui ao lado do Muro das Lamentações, eu já fui lá 3 vezes, você entra do lado esquerdo, tem uma yeshiva, uma escola rabínica. E no chão, no canto da parede, acompanhando o muro, você tem vidros no chão. E lá embaixo você vê o alicerce do templo de Salomão. Um templo que foi destruído. É interessante que eles destroem o templo, mas não destroem o alicerce. Porque o alicerce da igreja e o alicerce da sua vida é Jesus. As doutrinas novas destroem o templo, o comunismo, o esquerdismo, essas doutrinas novas na igreja, de tudo é relativo, a relativização do pecado, destrói o templo. O templo que foi feito para suportar terremoto. Jesus falou que a casa construída na rocha, leia Mateus 6, 24 a 26. A tempestade vai vir sobre ela, tá vendo? O terremoto vai vir sobre ela. Mas ela não cai, porque ela está construída na rocha. Agora, aquele que faz a casa na areia, ela vai cair. Cuidado, aonde está hoje o alicerce? Você está em cima do alicerce. A sua fé é baseada em Jesus. Na sua casa tem culto doméstico, tem oração, tem salmos. Você pensa no reino de Deus ou só no reino desse mundo? Então Davi falou
que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Se você tem Jesus como a sua rocha, a tempestade vai vir, pode saber, o terremoto também. Mas o templo, o santuário do seu lar, o seu casamento, a sua vida, não vai cair. Jesus, e termina o salmo falando aquele que se assenta com malfeitores ou volta para o caminho dos malfeitores. O Senhor os destruirá, juntamente com os malfeitores. O crente desviado é um joio terrível. Quando ele não arrepende e volta para o caminho, ele vira uma pedra de tropeço inigualável para matar a fé das pessoas. E o salmista termina aí, Davi, falando sobre que esses também herdarão o lago de fogo. Esse último salmo termina: aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. E quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, sabe o que é isso? Quando eles voltaram do cativeiro. Então creia, Deus pode restaurar a sua sorte hoje. Confia nele. Agora, se você semear, semeie com lágrima. Chore diante de Deus. E muitas vezes o manancial vem quando menos esperamos. E de repente Deus restaura a nossa sorte. Eu quero dizer para você, Deus vai restaurar, Ele é fiel. Tenha paciência, ore. O nosso tempo não é o tempo dele. Não abra mão dos seus sonhos. Porque quando Deus restaurar a sua sorte, você vai ficar como quem sonha. Que Deus te abençoe, te guarde, você e sua casa, em nome de Jesus.